Boa noite a todos. Oi. Do átomo ao arcanjo é o nosso tema, totalmente baseado na questão 540 de O Livro dos Espíritos, onde ali Allan Kardec, fazendo indagações a respeito da vida dos animais, qual a interação existente no processo de evolução entre os animais e os seres humanos, e no texto final da questão 540, os Espíritos mencionam que tudo está muito bem encadeado por Deus na natureza, tudo está aí para servir ao plano divino, desde o átomo primitivo até mesmo o arcanjo, sendo que este, o arcanjo, também já teria sido um átomo. E conclui dizendo que este conjunto ainda é difícil de ser percebido por nós dentro da faixa evolutiva em que nos encontramos. Mas foi justamente dentro desse contexto onde aparece a figura do arcanjo e a figura do átomo sendo interligadas dentro de um conjunto grandioso que simplesmente é algo que explicaria a própria existência do universo. E diante da complexidade, cabe ao Espiritismo justamente trazer-nos as chaves que vão nos ajudar a entender melhor as leis divinas e, inclusive, tudo que se relaciona à vida universal. André Luiz, com base nessa questão 540, escreveu, através do médium Francisco Cândido Xavier, o livro Evolução em Dois Mundos, em que tenta também nos trazer, com base em uma linguagem pautada nas figuras de linguística, da biologia, da química, da física, que faz parte do nosso conhecimento cotidiano, vem ele, através desse livro, nos ajudar a penetrar nesse grande conjunto que tenta mostrar o início da vida e o seu destino. É bom lembrarmos que Allan Kardec, ele conceitua, entre outras formas, o Espiritismo como sendo uma ciência nova, que tem como objetivo estudar o espírito, especificamente a sua origem, a sua natureza, o seu destino e a relação que existe entre o mundo físico e o mundo espiritual. Veja, por este conceito, como é abrangente, a ciência espírita, porque ela tem que estudar o espírito, que é a alma imortal, o ser eterno, o psiquismo, que promove o pensamento, a alegria, a tristeza, a emoção, enfim. É o sal da terra, como disse Jesus. É o que faz a vida ser diferente. É o que faz também a vida ser sazonada. É outra expressão do próprio Mestre Jesus. Mostrando que, se não existisse o espírito, tudo seria matéria. Então, a vida não estaria expressiva, não haveria significação para a própria palavra vida. Assim, dentro dessa projeção, seria mais ou menos uma situação dessa forma. Se Deus, que criou todo o universo, não tivesse criado um espírito para lhe dar ânimo, porque a palavra alma vem do latim, tem ligação com o termo ânimos, quer dizer, aquilo que anima, seria uma situação idêntica a um fabricante de brinquedos que conseguisse fabricar milhões de brinquedos e não tivessem crianças para brincar, para manusear, para dar vida aos brinquedos. Um brinquedo, quando está estacionado em um local sem uma criança, ele não tem nenhuma expressividade. A criança que começa a movimentar com o brinquedo, então faz com que o brinquedo ganhe força, ganhe forma, ganhe vida. E assim o Espiritismo conceitua que a matéria que compõe todo o universo é um instrumento que Deus criou para o espírito traçar o seu processo de evolução. Nos textos bíblicos do Velho Testamento,
o livro Gênesis de Moisés, ele fala de uma vinculação em que Deus teria criado o homem do barro. André Luiz, no livro Evolução e dos Mundos, ele faz uma referência de que o leptótrix, ou seja, aquela centelha divina, o espírito apenas como um átomo, ainda simples e ignorante, quando ele começa a sua primeira experiência usando a matéria como instrumento de evolução, ele entra em primeiro lugar em contato com o sílex, que é um tipo de argila. Argila é barro. E nós vamos perceber então Moisés, há 4.000 anos, fazendo uma referência a esse primeiro contato do ser que surge de Deus com a matéria dentro do processo da argila. E os estudos de André Luiz são notáveis, exatamente porque vão mostrando que para chegar até a condição humana e termos esta natureza de que somos constituídos, a nossa anatomia, a nossa fisiologia, tudo isso que constitui o que somos fisico-quimicamente, tudo isso foi uma construção de milhões de anos. E nós estamos ainda em contato com o minério de uma maneira tão expressiva, e a nossa vinculação com a natureza é tão grandiosa, é tão profunda, é tão marcante, que, do ponto de vista químico, nós temos todos os minérios, todos os sais minerais, inclusive o próprio fluido, conhecido por nome de água, que é um elemento mineral, do qual nosso corpo é composto por mais de 70% desse líquido. E assim o potássio, o fósforo, o ferro, tudo aquilo que nós absorvemos das plantas são minerais. Nós necessitamos, para sobrevivermos fisicamente, destas substâncias. Houve um fenômeno interessante, num período de grande seca aqui no Nordeste, pior até do que algumas regiões estão passando atualmente, em que algumas freiras do movimento católico, elas tiveram como opção para alimentar as crianças que estavam extremamente debilitadas por falta de alimento, elas fizeram sopas de pregos para puxar justamente o sulfato ferroso, para suprir alguma falta dessa substância no organismo. Isso demonstra claramente como nós estamos vinculados aos minerais. A nossa própria Constituição Físico-Química testemunha isso. Só que atualmente, o que é que nós fazemos? Nós estamos buscando essas substâncias através das plantas. As plantas é que vão captar através de suas raízes estas substâncias e são transportadas para os caules, para as folhas, para os frutos, para os cereais, as sementes de um modo geral. E aí nós vamos mantendo a nossa nutrição também com esse suplemento de sais minerais. Isto somos nós, é uma construção multimilenar. E dentro do processo de evolução, que é a lei do progresso também, assinalada em O Livro dos Espíritos, Deus teria criado esse espírito simples e ignorante como apenas um átomo, iniciando um ciclo de experienciações para construir a sua natureza, para desenvolver o principal atributo da alma, que é a inteligência. E quando Jesus se referiu à inteligência, ele disse que nós somos deuses. E aquilo que ele, por exemplo, Jesus fazia, aquelas grandiosidades que todos nós cristãos conhecemos, nós todos podemos fazer e até muito mais. E ele, como ninguém, nos estimula a usarmos as nossas potencialidades divinas. E nesse sentido, qualitativamente, nós somos todos iguais a Deus. Porque o conceito de Deus, espiritualmente falando, ao iniciar o Livro dos Espíritos, Deus é a causa primeira do universo, inteligência suprema. Melhor dizendo, Deus é a inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas. Então, o atributo maior de Deus é a inteligência, que é suprema, que é inigualável, insuperável. E o principal atributo da alma humana é também a inteligência. E o processo de evolução, então, ele vai se verificar, onde a própria matéria existente no universo, surgida do próprio Deus, como agora já tivemos os cientistas mostrando, né?
o Boston de Leeds, está tendo na internet, nos sites, confirmando aquilo que o Livro dos Espíritos fala, de que tudo começa de uma matéria elementar, que é a mesma coisa que agora os cientistas estão afirmando. Ou seja, Deus está presente em tudo, Ele construiu o universo com o objetivo de dar instrumentação para o Espírito, centelha divina, princípio inteligente do universo, é este o conceito, para desenvolver-se até chegar à condição de arcanjo. Arcanjo, para quem tem alguma dificuldade de entender, é o próprio Jesus. É aquela condição de arcanjo, aquela que ele apresentou aqui, de espírito puro, a primeira classe na ordem da escala espiritual. E todos nós estamos caminhando para isso. Já caminhamos muito até aqui, ainda temos muito a caminhar, mas todos nós vamos chegar àquela condição a que Jesus chegou. Por isso que ele é tido como o nosso modelo, o nosso guia, a nossa referência. Então, mesmo Jesus sendo ele um arcanjo, um espírito puro, que atingiu os píncaros da evolução, ele também teve o seu início como centelha, como princípio inteligente, e assim percorrendo todos os cantos da natureza, todas as faces desse conjunto maravilhoso de minerais, de vegetais, de animais, seres humanos, até atingir a condição esplendorosa, diáfana, de energia pura, onde apenas o sentimento, a emoção do amor é que vai determinar a sua natureza. Não haverá mescla, mancha, nenhuma outra coisa senão a expressão viva do amor na sua forma mais pura. É para lá que estamos todos caminhando. Então, do átomo ao arcanjo, esta é a grande viagem de retorno a Deus. Saímos dele simples, ignorantes, voltaremos arcanjos. E aí ficamos com a seguinte questão: o respeito à natureza. O que realmente deve ser respeitado e o que não deve ser respeitado na natureza? Existem polêmicas atuais importantíssimas, por exemplo, em relação aos animais. Nós vimos recentemente um grupo de pessoas retirando animais de um laboratório, animais que são utilizados como cobaias, para produzir medicamentos. Nós aqui já falamos várias vezes até que devemos agradecer muito aos animais, nós, seres humanos, porque se não fossem eles, nós não teríamos essa qualidade de vida que nós temos hoje, essa longevidade, essa condição de qualidade de saúde, toda ela depende, todos nós dependemos completamente dos animais cobaias, todos. E assim, os espíritos também escrevem, através de médios como Chico Xavier, lembrando-nos sobre a grandiosidade do reino animal e a sua importância para as nossas vidas. E também vamos falar da flora, as plantas. Hoje nós estamos aí num problema terrível de devastação da natureza. Se nós não tivermos as plantas, nem os animais, nem os seres humanos, não haverá nenhum outro tipo de vida, a não ser a vida bruta, inerte do mineral. Tanto é que nós dependemos completamente dessa interação com as plantas. Então, todos os dias, sem nos darmos conta, nós colocamos gás carbônico na natureza, as plantas absorvem esse gás carbônico e fazem uma fotossíntese e nos devolvem o oxigênio. Olha que interação profunda, nós e as plantas. Então pergunta-se, temos ou não que respeitar a flora e a fauna? Esta semana, aqui nos nossos encontros de preparação de médiuns, e também nos estudos da parte do estudo sistematizado, tivemos algumas discussões importantes a esse respeito. Como, por exemplo, alguém colocou que uma moça que está assim na internet, convidando as pessoas a treinarmos, não mais dependemos de alimento de proteínas animais. E para que sejamos diretos de buscar já nas plantas aquilo que nós precisamos para o nosso suprimento físico-químico.
Existem movimentos de vegetarianos que falam disso, considerando que a gente já pode começar a fazer uma programação para não dependermos mais das proteínas animais. Claro que passando por um processo de adaptação, porque nós estamos, inclusive, condicionados às proteínas animais. Se alguém deixar de comer proteína animal de uma hora para outra, se tem esse hábito, ela vai ter dificuldades orgânicas. Tem que haver, inclusive, um processo de adaptação, de desmame, para que isso aconteça. Além do que, como dizia Chico Xavier, se todo mundo parar de comer carne, por exemplo, bovina, vai haver um caos na economia mundial. Como nós sabemos que a pecuária movimenta grande parte da economia. Então, são coisas que vão precisar acontecer de grande porte, mas que, para que aconteça, tem que haver um equilíbrio, e principalmente a conscientização. Algumas vezes, de forma assim, não muito agradável, algumas pessoas falam que não comer carne é sinal de santidade. Algumas pessoas, até dentro de um processo de vacinação, deixam de comer carne bovina, por exemplo, carne animal de modo geral, frango, peixe, enfim, e para dizer que assim são mais purificadas. Nós notamos que, sim, existem algumas pessoas vegetarianas que têm uma vinculação com não comer carne com a santificação, o que é um total equívoco. É um total equívoco. Não poderíamos fazer essa vinculação. Mas a questão precisa ser pensada. O Espírito Emmanuel, também através de Chico Xavier, ele nos mostra que, por exemplo, mundos que estão mais avançados do que a Terra já desenvolveram técnicas que não precisam mais de animais para serem cobaias a fim de obter medicações. Que é uma coisa que nós também precisamos desenvolver. Já existe, inclusive, em andamento, estudos, procedimentos científicos para que isso ocorra. Só que é muito mais prático, mais barato já pegar o animal como cobaia para fazer a experiência. Mas essas reações estão forçando os homens de ciência a buscar outros meios para assegurar a qualidade da vida humana sem ter que sacrificar os animais. É uma questão importante. Mas, por outro lado, também existem aquelas pessoas que gostam de agredir a natureza e tem um grande sentido de violência dentro de si. São pessoas que destroem plantas. Nós vimos um vídeo esse dia de um rapaz passando na avenida quebrando o próprio bolo de uma árvore, mas que coisa mais triste para se ver. E aí ficamos perguntando o que é que deve ser preservado, o que realmente é importante. Em uma das discussões também aqui, alguém nos falou que o promotor, ele não gostou das pessoas estarem procurando preservar os animais com essa ênfase toda, dizendo que temos que primeiro cuidar do ser humano para depois cuidar dos animais. Mais ou menos lembrando aquela canção do Zeke, troque seu cachorro por uma criança pobre. São questões todas pertinentes, quando também se vê o avanço em relação aos pet shops, as opções sofisticadas para os animais, são tratados com um luxo extremo, com objetos, com aparelhos que custam mais de R$1.000, que hoje é um campo também que está crescendo muito economicamente. Então, a gente vê o caminho do exagero, de um lado os que protestam, do outro lado aqueles que supervalorizam. Então, é um momento mesmo de transição que as coisas não estão equilibradas. Lamentavelmente também, existem vídeos que são lançados na internet de pessoas que maltratam os animais, gravam e levam essas cenas para o mundo. E existe uma corrente de pessoas que também fazem isso. Uma das mais tristes que nós vimos foram 3 jovens, 3 moças, pisoteando um cachorrinho, um filhotinho, e torturando, pisoteando. Está na internet isso aí. Até matar. E filmando e exibindo para que aqueles outros aficionados também da matança dos animais com tortura pudessem se locomover. Tudo isso está aí no contexto da vida. É lógico que tudo depende de conscientização, de sensibilização. A doutrina espírita sabe que todos nós vamos evoluir. Aliás, Jesus, com suas palavras sábias e diretas, simples, ele disse, entre outras coisas, nenhuma de minhas ovelhas irá se perder. Ou seja, todos nós, seres humanos, que somos governados espiritualmente por Jesus, e recebemos a incumbência de Deus de nos levar cuidadosamente para a perfeição,
Todos nós haveremos de aprender essas lições. Mas cabe ao Espiritismo dar esse grande passo de reflexão. Que o Espiritismo tem material filosófico, tem consistência moral para nos trazer pedagogicamente esse tema, de forma equilibrada, sem querer exagero, sem querer excesso, nem de uma parte nem de outra, mas de nos fazer pensar se realmente já não está na hora da gente rever os nossos conceitos. Porque uma pessoa também me disse, olha, quando eu vejo alguém que protege animais, eu sempre vejo essa pessoa com bons olhos. Porque se a pessoa ama os animais, ela também vai amar os seres humanos. E aí ficamos com aquela questão. Quando Jesus disse assim, que todo o universo estava resumido num único conceito divino, que é aquele, o amor a Deus acima de todas as coisas e amor ao próximo como a si mesmo. Veja bem, Jesus não falou assim, amor ao ser humano. Ele falou amor ao próximo. É muito mais profundo. Quem é o próximo? Toda e qualquer coisa que estiver próxima. Eu estou aqui diante deste livro, estou diante de vocês, estou diante das paredes, estou diante desse microfone, tudo é meu próximo. Tudo. Eu tenho que respeitar tudo que está à minha frente. Tudo faz parte desse conjunto grandioso do universo, servindo de instrumento para a nossa evolução. Então, tudo merece o respeito. As pedras, as plantas, os animais, os seres humanos e assim por diante. Então, esse conceito de amor ao próximo é muito mais amplo. É amar tudo. Não assim, eu só vou amar animais. Não, eu só vou amar plantas. Não, eu só vou amar seres humanos. Isso é amar pela metade. O entendimento de amor fraterno, esse amor que nos dará esse sentido de evolução, de seres arcanjos, é esse amor integral. Amor a tudo. Amor, inclusive, na expressão cristã, aos inimigos, aos diferentes. Aí sim, é que nós vamos estar produzindo todo esse efeito de espírito elevado, que realmente está adquirindo luz, porque quando se fala em luz, se fala em amor. Quando se fala em amor, se fala de Deus. Quem quiser luz tem que ter amor, quem quiser Deus tem que ter luz. Então essas três coisas se interagem o tempo todo. E é na natureza, em tudo que existe, tudo que é móvel ou imóvel, tudo que é inerte ou tudo que se movimenta, tudo está aí a serviço do Espírito criado por Deus para chegar à condição de arcanjo. São essas algumas ideias, tantas outras que nós podemos encontrar nos livros citados, mas hoje vamos deixar aqui uma mensagem de reflexão a respeito de uma situação que nós também captamos na internet. Um vídeo que já tem mais de 1,5 milhão de visitações no mundo inteiro. Trata-se de uma criança de 3 anos, que a mãe fez lá um nhoque de polvo, e vamos ver o que aconteceu, como foi que essa criança reagiu em relação àquele animalzinho que ele se recusou a comer. Boas reflexões para todos. Vamos nos deixar emocionar, porque Deus, quando Ele quer mudar o mundo, Ele não usa as grandes instituições, os países mais ricos. Ele usa as pessoas mais simples. E eles estavam mais simples do que uma criança de 3 anos. Vamos aprender com essa criança um pouco mais. Muito obrigado a todos, desde já, pelo respeito pela atenção. Um brasileiro de 3 anos emocionou milhares de pessoas na internet com depoimento em defesa dos animais. O vídeo foi gravado pela mãe dele, que também ficou surpresa com tudo que o menino disse. Veja. Tá bom? Tá, mas come o seu nhoque de polvo. Ah, mãe, tá bom. Esse polvo não é de verdade, né? Não. Então tá. Ele nem fala e nem cabeça tem, né? Cadê a cabeça dele? Não tem cabeça. Isso Tá aí bom. é só as perninhas do polvo picada. Ah, e a cabeça dele tá no mar? Tá lá na peixaria. O monstro cortou assim? Cortou. O quê? Pra gente poder comer, porque senão a gente ia ter que engolir inteiro. Mas por quê? É pra comer, amor. Igual corta o boi, corta a galinha. Ah, a carinha? E quem come também?
Ninguém come a galinha? É os animais. É? É. Mas vamos comer o nhoque? Come a batata, então. Só batata e só arroz. Tá, Nem povo é os animais. tá bom. Todos esses são os animais. Peixe é os animais. Povo é os animais. Cãe é os animais. Vaca é os animais. Porco é os animais. É. Então, quando a gente comer os animais, eles morrem. É. Por quê? Pra gente poder comer, meu amor. Porque eles morrem. Não gosto que eles morrem. Eu gosto que eles ficam em pé. É isso. Então tá bom. Então a gente não vai comer mais não, tá bom? Tá. Esses animais tem que cuidar deles, não comer. Tá certo, meu filho. Então come a parte da batata e do arroz. Tá bom. Por que você tá sonhando? Não tô chorando, não. Ué, Eu tô emocionada com você. eu tô fazendo uma água saindo. Então come. Não precisa comer o polvo, não, tá? Tá bom.